Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos aqui a mais um trechinho de aula com algumas dicas importantes sobre a matemática básica. Hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos e por que eles são tão importantes, para a gente resolver algumas contas. Vamos lá? Bom, então, os conjuntos numéricos eles são importantes e hoje nós veremos até um limite desses conjuntos numéricos, porque quando você entende em qual conjunto um número faz parte, fica muito mais fácil você estabelecer qual tipo de conta que você vai fazer. Então hoje nós vamos conhecer alguns dos conjuntos numéricos, os principais, os que a gente começa a trabalhar no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, que são os conjuntos dos naturais, dos inteiros e dos racionais. E ver eles dentro de um contexto e ver de que forma que a gente consegue identificar um número a qual conjunto pertence. Então vamos lá? Bom, lá no sexto ano, quando a gente entra no que a gente chama de Fundamental 2, nós começamos a trabalhar com as 4 operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Porém, nós trabalhamos principalmente com aqueles números que nós chamamos de números naturais. O conjunto dos números naturais, a gente representa por um nzinho, seria o conjunto dos números naturais. Vamos guardar essa palavra aí, que apesar de n ser de naturais, nem toda letra vai se referir exatamente à sua palavra. Vocês vão perceber daqui a pouco. Então, o que são os conjuntos dos números naturais? São todos os números positivos, 1, 15, 19, 437, qualquer número positivo, porém sem vírgula, São números que também são números inteiros, eles não possuem vírgula, Então, nós temos, além desses números positivos, nós temos o zero. Então, você pode considerar, quando a gente pensa em reta numérica, aquela retinha que a gente tem aqui o número 0, E aí nós começamos a ter para o lado de cá o número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, infinitamente. Esses números aqui são os números naturais, tá? Então, para a gente entender melhor, botando aqui numa forma de gráfico, deixa eu mostrar para vocês, seria mais ou menos o seguinte: o conjunto dos números naturais, esse nzinho, que tem um tracinho do lado, seria o conjunto dos números que tem o zero e todo e qualquer número positivo, beleza? 229, todos esses. E aqui eu estou botando alguns como exemplo, mas são infinitos, Pontinho, pontinho, pontinho. São infinitos os números positivos, certo? Bom, além dos números naturais, nós temos também o conjunto dos números inteiros, Só que aí já não é a letra I que representa, tá? É a letra Z. Em um outro vídeo aqui no canal eu explico o porquê desse Z. Mas vamos lá, para a gente resumir a nossa explicação, o Z seria o conjunto dos números inteiros. Mas, professor, você acabou de falar, por exemplo, que o 3, que está ali nos naturais, ele é um número inteiro, porque ele não possui vírgula. Sim, ele é um número inteiro. Por isso que todo esse N de naturais também, além de estar dentro dessa bolinha do conjunto dos naturais, ele está dentro de uma bola maior, certo? Que é o conjunto dos inteiros, Então, dentro dos inteiros, tem todas aquelas que estão ali dentro daquela bola azul, que são os números naturais, mas também tem outros números inteiros que não estão ali dentro. Quais são os números inteiros que não estão ali dentro? Os números inteiros que são negativos. Então, aqui todos os números negativos inteiros, sem vírgula, entram também. Então, entra aqui, ó, menos 4, menos 12, menos 423, certo? Todos os números negativos também entram nessa parte aqui, só nessa partezinha vermelha, certo? Esse seria o conjunto dos números inteiros. E aí nós vamos trabalhar aqui até o próximo conjunto, que é qual conjunto? É o conjunto dos números racionais. E aí vocês vão ver que vai permanecer essa curiosidade. Qual curiosidade, professor? Essa de que o conjunto dos racionais também pega todos esses números aqui, certo? O conjunto dos racionais, que é representado por um Q, certo? Então, aí vem aqui o Q com tracinho do lado, são os racionais. Será que eu consigo botar aqui? Espremidinho? Ah, quase não coube. Mas o Q é o conjunto dos números racionais, ok? E aqui entram o quê? O que são os números racionais? Racionais vem da palavra razão. Razão, na matemática, significa divisão. Então, toda vez que você faz uma divisão, e essa divisão, nos traz um número com vírgula como resultado, este número está no racional. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a fração 1/3 e fizer essa divisão,
essa divisão como resposta vai dar uma dízima periódica, que é o quê? Que é o 0,33333333 infinitamente. Então, essa fração, que gera um número com vírgula, né, esse número com vírgula, 0,3333333333333, etc., eles são números racionais. Presta atenção, eu falei que as frações entram aqui nesse conjunto, né, mas eu disse que a gente tem que ver o resultado da fração para ver se este número vai dar um número com vírgula. Então, tem frações, por exemplo, vou colocar uma outra aqui. Por exemplo, 8/2. Essa fração aqui, toda a fração fica aqui nesse quezinho, fica aqui nos racionais? Não, porque olha só, esse 8/2, né, toda fração é uma divisão. Então, se é uma divisão, eu tenho que perceber qual é o resultado dessa divisão. 8 dividido por 2, a gente sabe que dá 4. E aí você se pergunta, 4 é um número que tem vírgula? Não, ele é um número inteiro. E ele é um número inteiro que ele faz parte exatamente da onde? De qual grupo? Do grupo dos inteiros, daquele Z? Não, ele faz parte do grupo menorzinho que está lá dentro, que é o grupo dos naturais, porque 4 não é negativo. Então, esse 8/2, na verdade, é uma fração que deveria, né, como o resultado é 4, deveria estar lá dentro dos naturais, porque 8 dividido por 2 é 4. Então, não é toda a fração que eu posso colocar aqui no conjunto dos números racionais, tudo bem? Só aquelas frações que eu faço a conta e verifico que vai dar um número com vírgula como resultado, tá? E aí nós temos outros conjuntos, conjunto dos números reais, né, conjunto dos números irracionais, os números complexos, né? Então nós vamos ver vários, mas por enquanto no sexto, no sétimo, no oitavo nós trabalhamos com esses 3 grupos, tá? Mais os naturais no sexto, já no sétimo os naturais e os inteiros, e começamos no sétimo para o oitavo trabalhar também os racionais, que é o foco principal do oitavo, tá bom? Então vamos ver se vocês entenderam isso aqui direitinho com um breve exercício. Muito bem. Vamos supor que eu tenho aqui essa questão, né, com um gráfico ali mostrando mais ou menos isso. O conjunto dos números naturais ali dentro, aquela parte marronzinha, aí tem a parte dos inteiros, que é a laranja, que também engloba aquela marronzinha, e tem a parte verdinha ali dos racionais, certo? Que engloba também o inteiro e o natural. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas letras ali, ó, A, B, C, D e E, para tentar descobrir, né, parte de qual conjunto esses números fazem parte. Então, vamos olhar. Primeira coisa que a gente tem que pensar, os números que têm vírgula, moleza, né? Os números que têm vírgula vão para onde? Vão para os racionais. Então, a letra A já é de cara um número com vírgula. Então, eu já posso entender que a letra A é um número, o quê? Racional. Muito bem. Então, deixa eu escrever aqui. Esse daqui é um número racional. Faz parte do conjunto de números racionais. Beleza? Não reparem minha letra torta não, tá, gente? Com o tempo eu me acostumo de volta a mexer nesse tablet que é liso, né, e escorrega. Mas vamos lá. Racionais, então. Tem mais algum número com vírgula? Olha só, lá embaixo tem 2 outros números com vírgula. Tem a letra D e a letra E. Se tem número com vírgula, então também é racional. Concorda comigo? Então, vamos lá. Então, por enquanto, nós colocamos aqui também o 0,99 nos racionais e o menos 1,094 nos racionais. Mas, professor, você não falou que número negativo é ali no Zzinho, nos inteiros? Sim, mas não quer dizer que fora dele também não tenha número negativo. Então, por fora dele, nos racionais, também temos números negativos, ok? Beleza. Então, isso a gente já matou. Os racionais são todos os números que têm vírgula. E as frações? Então, nós temos ali na letra B uma fração. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela agora. Bom, nesse caso, a gente tem que lembrar que toda fração é uma divisão, né? Quando a gente bota aquele 4/2, é uma divisão, tá? 4/2, 4 dividido por 2, tudo bem? É só uma forma diferente de escrever uma fração. Então, vamos lá. Essa fração, que é uma divisão, é de 4 dividido por 2. Quanto é que é 4 dividido por 2? Bom, 4 dividido por 2 dá 2, não é verdade? Então, o número 2 seria o quê? Apesar dele ser uma fração, essa fração dá um número inteiro, certo? Que é o número 2, ele não tem vírgula. E esse número inteiro é positivo ou negativo? Ele é 2, positivo. Quando não tem sinal, a gente considera que seja mais. Então, ele não é um inteiro qualquer, ele é um inteiro positivo. Quando é um inteiro positivo, na verdade, ele é aquele grupinho lá de dentro, aquele menorzinho,
que é o conjunto N dos números naturais, que são os números que são inteiros, porém são positivos, tá? Então, número inteiro positivo, nós chamamos, né, nós dizemos que ele faz parte, né, do conjunto dos números naturais. Então, vamos colocar aqui naturais. Ok? E aí só sobrou a letra C, que é menos 100. Esse 100 tem vírgula? Não tem vírgula. Beleza. Então, ele não é racional, combinado? Então, ele só pode ser dos inteiros ou dos naturais. E ele seria de onde? De qual desses dois conjuntos? Do Z ou do N? Dos inteiros ou dos naturais? Como ele é um número negativo, os números negativos pertencem ao Z, ao conjunto dos números inteiros, e não lá de dentro dos naturais, onde só tem os números inteiros que são positivos e o zero, certo? Então, menos 100 faz parte, então, do conjunto dos números inteiros, ok? E é isso, galera. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a qualquer hora eu respondo para vocês. Bons estudos e até mais!